tal que o Senhor fez na minha vida. Eu, dia 5, semana passada, de terça para quarta-feira da manhã, para amanhecer, eu tive um derrame cerebral. Eu não sabia até então que era um derrame. Eu acordei às 3 horas da manhã e eu chamei meu esposo e disse para ele assim: Zé, meu lado esquerdo do meu braço, ele não está muito legal, está dormindo. Aí ele falou assim: você tomou o remédio da pressão? Aí eu disse assim: mas é para dormir, né, o remédio da pressão. Mas mesmo assim eu não havia tomado. E aí eu falei, como eu sou fortinha, né? Eu falei, eu deitei em cima do braço. E aí eu virei do outro lado, porque eu achei que era uma simples câimbra. Aí eu virei do outro lado e dormi. E eu tinha uma consulta marcada, já um retorno, que eu faço a cada 6 meses um check-up no sangue. E eu tinha para fazer às 6 horas da manhã. E eu acordei. Quando eu acordei, eu falei para ele assim, ele já estava lá embaixo, que ele estava se aprontando para ir trabalhar. Eu falei assim: Zé, eu não estou sentindo o meu braço mesmo. E eu não estou muito bem, não. A minha boca parecia que eu tinha comido 1 quilo de sal, estava grossa. A minha língua estava dormente. E aí eu disse para ele assim: eu não posso dirigir. Aí ele falou: liga para o seu pai, pede para ele vir te buscar. E eu liguei, meu pai, os irmãos sabem que ele tem um problema cardiológico muito grave. E eu, tentando amenizar, eu disse assim: pai, o senhor vem me buscar, porque eu perdi o movimento. Aí ele pegou e disse assim: eu estou indo. Meu pai veio rapidamente, me levou num postinho daqui da Cidade Nova. Aí a irmã Rose, do irmão Rafael, ela era a primeira, e eu era a segunda. E ela já desconfiou mais ou menos, né, o que tinha acontecido comigo. Quando eu entrei dentro da sala, eu fui atendida pelo Dr. Foltran. E como eu já trabalhei com ele, ele fez até brincadeira, né? Aí eu disse assim: doutor, o negócio está meio sério. Eu não estou conseguindo falar. O meu braço esquerdo, ele não movimenta. Aí ele olhou sério para mim e disse assim: Luciene, você já teve algum caso de AVC na família? Eu falei: eu tive um. Com 16 anos de idade eu tive um derrame. E aí ele falou assim: com quantos anos você está agora? Eu falei: com 33 anos, faz 17 anos que não me dá nada. Aí ele começou a me examinar, chamou as moças enfermeiras e elas vieram. Aí ele falou para mim: nós fizemos uma tomografia em você. Não fizemos, mas nós já sabemos que você teve um derrame cerebral. E aí, na linguagem do médico, ele falava para mim só um AVC, um AVC. E aí eu falei para ele: mas o que vem a ser isso? Ele falou: você teve um acidente vascular cerebral. E eu vou te encaminhar para um neurologista, em vez de pedir para mim ir para o hospital. Aí eu saí, antes de eu sair, eu falei para ele: doutor, eu estou sentindo a minha perna formigando. Mas eu falo assim, foi um livramento de Deus muito grande, porque a hora que eu estava dentro do postinho, ele estava concluindo o derrame nas minhas pernas, e eu já não comecei a sentir mais nada. Aí, o meu braço, ele perdeu a força, a minha perna perdeu a força. E eu rapidamente liguei para o meu esposo, eu tinha que comunicar ele, que ele sabia mais ou menos. E aí o patrão dele deu o resto do dia para ele correr comigo. Meu pai foi ao postão e disseram: não, só vão atender ela dia 18. Não tem vaga para ela. E nós pegamos o carro. Eu estava em estado grave, mas não sabia. E eu dentro do carro, meu esposo e meu pai corre para um lado e corre para o outro. A minha irmã pegou e falou assim: tó dinheiro, porque vai precisar. E aí ela pegou e me deu uma quantia alta até na minha mão. E nós fomos para o estadual. Primeiramente nós fomos no estadual. Chegamos lá, não. Primeiro você tem que agendar. Fomos para o hospital de base, que o estadual indicou. Chegamos lá, não. Você vai ter que passar pelo pronto-socorro do ambulatório de base. E aí eu fui, e cada vez eu atrofiando mais, a pressão não abaixava. Cheguei lá, o médico falou assim para mim: olha, eu vou te deixar aqui 4 dias, mas o neuro não é garantia que ele passe. Pode ser que você seja atendida por ele. Eu olhei para o meu esposo e disse: eu não vou ficar. Ele: Lu, você precisa de tratamento. Eu falei: mas aqui eu não vou ficar jogada, largada, aqui eu não vou ficar. Aí ele falou assim: vai na beneficência portuguesa. E nós pegamos e falamos: vamos lá.
Aí eu, irmão, o pessoal parava, eu falei, Jesus, que cena. O pessoal parava, aqueles carros tudo no meio da rua. Eu com o braço assim, a minha perna arrastando, porque eu não conseguia, eu não tinha movimento na perna. Eu arrastando na avenida, chuva caindo. E eu olhava e falava, Jesus, cadê meu socorro? E eu entrei na Beneficência Portuguesa, cheguei lá, a moça olhou para minha cara e falou assim para mim, olha, só para você consultar é R$250 com o clínico geral. E para você consultar com o neuro é mais 250. Meu pai olhou para minha cara, olhou, eu falei, pai, e agora? Ele disse assim, não, nós vamos pagar a consulta. A moça olhou assim, mesmo com o dinheiro na mão, não tem neuro para ela hoje. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Voltamos com a bolada, né? Voltamos para trás. Aí eu falei, não tem mais jeito. Ela disse, tem sim, moça. Tem um hospital da Unimed aqui, divisa aqui, Bauru. Vai lá, nós vamos te mandar para o médico. Falou o nome, me deu um tanto de nome de neuro. E aí toca meu esposo correr. Eu não sei nem aonde ele estava com a cabeça, coitado. E corre para um lado e corre para o outro. E eu cada vez perdendo mais movimento. Porque aí o nervo começa a endurecer, né? Quando chegou perto do hospital de Bauru aqui, estadual, o Zé perdeu a entrada. Aí não tinha mais como voltar. Aí ele parou na pista. E debaixo de chuva ele ligou o pisca-alerta e saiu correndo, foi lá no Unimed. Chegou lá e disse assim, olha, só julho. Mesmo pagando particular, as portas estavam fechadas. Só em julho. Falei, vamos para casa. Cheguei em casa, falei para ele assim, Zé, meu pai disse, o seu negócio é oração, vamos orar. Porque a minha voz, eu já tinha perdido um pouco, eu já tinha enrolado a minha língua. Meu pai orou por mim, ungiu e a minha língua voltou ao normal. Eu comecei a falar novamente. Aí quando foi à noite, eu recebi a visita dos homens de Deus. Por isso que eu digo, irmão, o Senhor, Ele é na vida dos nossos obreiros. E aí chegou o pastor Heriberto, a irmã Néia, orou por mim. Até então, irmãos, para mim estava tudo normal. Eu sentada conversando, a hora que eu me levantei para mostrar para o pastor Heriberto o jeito que eu tinha ficado. O pastor colocou a mão no meu ombro e começou a chorar. Aí caiu a ficha. Falei, Jesus, eu estou mal. Ele abraçou meu pai e eu falei, Jesus, e agora? Mesmo assim, ele falou, irmão Senhor, eu não aceito a situação da tua vida. Passou-se uns 15 minutos, o nosso irmão Marcos chegou, nosso pastor, que é a nossa irmã Cleide. Ele é testemunha também, ele me viu a maneira que eu estava, a nossa irmã Cleide também. E aí ele orou por mim e ungiu. Passei a noite com os cuidados do Senhor, porque não fui internada naquela noite. Amanheceu o dia, eu não estava bem. Tive visita de algumas irmãs. Aí eu falei, irmãs, aparentemente eu estou bem. Olhando em mim assim, eu estava bem. A irmã Luzia, a irmã Déia, as irmãs que foram lá, que chegou a ver eu paralisada. Aí quando foi mais ou menos uma meio-dia, minha mãe ligou e falou para mim, Lucine, vem almoçar aqui em casa. Nós descemos. Quando eu cheguei lá, a minha mãe tinha acidentado o dedo. Olha o que Deus faz. E a minha mãe é diabética. E meu pai estava numa consagração até meio-dia. O que meu pai fez? Meu pai pegou, Deus tocou no coração dele e ele saiu e foi embora. Que ele não deixa os trabalhos de nada. Quando ele chegou lá, minha mãe só jorrando sangue. Aí ele falou, vou te levar no pronto-socorro. E ele levou ela. Quando chegou no pronto-socorro, minha mãe levou 4 pontos ou 5 no dedo. E ela comentou de mim para o médico que atendeu ela. E ele disse, traz ela que eu quero ver. Aí foi a hora que o Senhor começou a agir. Aí eu fui para o hospital, cheguei no hospital, meu esposo me internou lá, aí tomei soro, falei, agora eu vou embora, né? Aí ele falou assim, não, você vai fazer uma tomografia. Aí me ponharam dentro da ambulância, sem comunicar com a minha família, me levaram para Bauru. Eu liguei, Zé, eu já estou subindo a Avenida Brasil, estão me levando para Bauru. Dizem que vão fazer uma tomografia. Eu não sei como, mas o Zé conseguiu acompanhar a ambulância. E ele saiu correndo, ele e meu pai foram atrás. Cheguei lá, fiz a tomografia. Aí ela falou assim, constou mesmo, você teve um AVC. E aí a moça olhou para mim e disse assim para mim, colega, você ficou deficiente, você não anda mais. Aí eu falei, Jesus, aquilo me deu um choque. Porque eu estava dura já estava dura.
Eu não tinha movimento. Falei, Senhor, e agora? A minha pressão não abaixava e o nervosismo cada vez mais. Me trouxeram de volta para Pederneiras. Quando eu cheguei em Pederneiras, de novo o médico foi e me internou novamente. Eu pensei, mas eu não ia para casa, não era só um sorinho. Vou fazer o tratamento em casa, né? Aí ele mandou chamar o meu esposo. Falei, mas doutor, eu já tenho 33 anos, eu respondo por mim. Ele falou, não quero conversa com você, quero falar com seu esposo ou com seu pai. Aí veio o Zé de novo correndo para o hospital. Aí chegou lá e ele falou assim para o Zé, foi até mal educado. Ele disse assim, olha, da maneira que ela está, se você levar ela para casa, acontece alguma coisa com ela de madrugada, no outro dia a tua família está inteira na porta do hospital pedindo indenização, porque corre o risco de repetir. E ali eu comecei a chorar, porque eu nunca fiquei sem a minha filha. E eu fiquei desesperada, e chorando, eu não quero ficar, e o Zé, você tem que ficar. E eu fiquei internada aqui. Quando foi sexta-feira, vou contar bastante rapidinho para vocês entenderem o milagre de Deus na minha vida. Eu ainda estava atrofiada. Quando foi na sexta-feira, a assistente social chegou em mim e falou assim para mim, Luciene, estão efetivando uma vaga para você, temos que te transferir para Bauru. Aqui em Pederneiras você não pode ficar. Porque eu estava embaixo, eu estava lá na emergência. O médico falou, ela não pode internar lá em cima, porque o médico passa uma vez por dia lá em cima. E aqui é pronto-socorro, ela tem atendimento 24 horas. Então, todas as pessoas que chegaram quebradas, acidentadas, ou quem chegasse estava perto de mim. E a pressão emotiva, cada vez mais ela subia. E aí eu falava, meu Deus, eu fechava o olho e eu não conseguia. Eu escutava aquele barulho e agitado. Quando ela chegou e falou para mim assim, você precisa de um acompanhante. Eu vou liberar um acompanhante para você, porque só a partir de 60 anos para ter acompanhante. Mas você vai precisar. Aí foi então que meu esposo chamou a minha cunhada Laine, que passou a prova mais difícil juntamente comigo. E ela foi lá me visitar, ela chegou 2 horas da tarde. E até então ela talvez nem imaginava que ela ia passar a noite. Quando foi mais ou menos umas 7 horas da noite, a minha pressão não abaixava, ela falou assim para mim assim, Lu, eu vou ficar com você. Deus colocou no meu caminho a minha cunhada. Sabe que eu falo assim, só foi Deus mesmo. Porque se não fosse no momento, eu não sei o que seria de mim. E ela sentou assim na beirada daquela maca, não tinha nada, sentada ali, sem cobertor, sem nada, em volta de mim, dizia, Lu, eu não vou dormir, eu vou vigiar o teu sono. E eu ali encostada, e eu falei assim, Jesus, que situação. Mas nenhum momento eu me revoltei contra Deus assim. Porque o Senhor já tinha avisado que eu ia passar pela fornalha, pelo fogo ardente. E aí o que acontece? Quando foi 9 horas da noite, eu estava com uma dor de cabeça que eu não aguentava. Eu falei assim, Laine, pede para o meu médico vir me ver. Eu não aguento mais de tanta dor de cabeça. Mas foi Deus. Ela saiu, ela mudou o passo do quarto e saiu no corredor. Me deu uma parada respiratória. E aí eu não tinha mais como respirar. Todo o fôlego do mundo eu puxava para dentro de mim e não conseguia. E não conseguia. E aí a mulher que estava perto de mim, ela não sabia que ela era minha cunhada, ela dizia assim, você quer que eu chame a tua irmã? Eu olhei assim, eu vi a morte, gelou meus pés, minha unha ficou roxa. Eu senti que eu estava morrendo. E eu olhei para os céus e disse, Jesus, não me deixa morrer. A minha língua dobrou e eu não falei mais. A hora que ela chegou, aquela correria no quarto, era um me abanando com um travesseiro, o outro me abanando. E eu, irmãos, você não perde a consciência. Você vê o médico falando tudo de você. Tudo. E eu ouvindo tudo e não podia reagir. Eu olhava, estalava os olhos e não conseguia falar. E eu comecei a ficar sem fala e eu não conseguia soltar fala. Correram, me colocaram, me entubaram, colocaram um balão. Você não vai conseguir respirar sozinha. E eu não conseguia mesmo. Tirava e eu entrava em crise. E os médicos daqui de Pederneiras não disseram para mim que era uma parada respiratória. Eu fiquei sabendo em Bauru depois da ressonância. Disseram para mim que era simplesmente um sistema nervoso. E me tocaram diazepam, injeção na veia. Foi Deus que me guardou. Porque eu, irmãos, tendo uma parada respiratória, eles me fizeram dormir. E eu dormi. Quando eu acordei, antes disso, a Laine me ligou. Aí o nosso irmão Marcos, meu pai e minha mãe foram lá me ver. E até então ele nem
sabia. Ele olhava, ele conversava comigo, eu só passava o olho nele. Eu só passava o olho nele. Eu não queria desesperar meu pai e minha mãe, eu não estava falando. Ai, Xanaide, a hora que ele colocou a mão, que ungiu, eu senti escorrendo aqui, ó. Entrou aqui, ó, desceu no nariz. A hora que pingou em cima, eu comecei a contar a história para ele. Eu falei, foi assim que aconteceu. Eu falei até demais. Eu conversei bastante, mas ele nem sabia, eu estava muda. Ai, Xanaide, cantar de você, se você tocar aqui, ó. Tem unção, viu? O Senhor já me curou mais de 2 vezes através da oração. Aleluia! E aí, eu peguei e disse para ele assim. Ele lembra? Ele estava na beirada da minha cama, assim, ele, meu pai e minha mãe. Eu olhei para ele assim e falei assim: eu não andei ainda, mas eu já sinto minha perna. Foi ou não foi? Aleluia! Sabe o que você vê Deus fazendo? Falei para ele: eu já mexo minha perna, eu já mexo meu braço. Aleluia! Isso aqui ainda, viu? O Senhor me deu um movimento. Ah, Jesus! Eu falava, Senhor, eu não quero ficar me arrastando que nem cobra, Senhor. Eu quero andar. E aí mesmo assim, passou-se mais um momentinho. O que aconteceu? Dormi com mais uma diazepam, mais uma injeção na veia. Quando foi na volta de umas 2:30 da manhã, me deu outra parada respiratória. E aquela lá, eu achei que eu não veria mais ninguém. Eu pulei da cama. Aí eu vi que realmente eu estava andando. Eu pulei da cama. Falei, se eu for morrer, eu não vou morrer deitada, não. Pulei e comecei a bater. A bater na parede, procurando janela, irmã, coisa mais horrível do mundo. Você morreu. E a minha cunhada, ali atrás, tentando me segurar sozinha. Lu, Jesus, sempre misericórdia da vida dela. Jesus, e eu ouvindo tudo. Ela intercedendo por mim. A mulherada que estava de acompanhante das senhoras, que não era nem a crente, começaram a rezar. Nem sei para quem ela pedia, mas mandava o Senhor fazer algo por mim. E dizia, não vai morrer não. E eu, Jesus, agora eu estou indo. E eu ficava assim, e eu tentava e eu não conseguia. Aí me entubaram de novo. Mais forte o oxigênio. Dessa vez eu sentia lá dentro aquele vento, aquele ar, aquela coisa horrível. E assim eu fiquei até no sábado. Fui transferida para Bauru. Cheguei em Bauru, começou ainda mais o Senhor fazer na minha vida. Eu não sabia, minha irmã que fez a transferência minha, porque ela trocou com a minha cunhada e ela me fez a transferência. 2 horas da tarde eu estava internada no estadual. Quando chegou lá no estadual, eu falei assim, Senhor, se eu não tenho nada, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sabe por que eu pedi para ele colocar em cima de fundo? Porque muitas das vezes o Senhor entrega na minha mão e na tua mão e você não dá valor. Canto o hino de todo mundo. E o meu ficou lá atrás, né? A hora que eu cheguei dentro do estadual, na cadeira de rodas sempre, a moça me levou lá dentro e falou assim para mim: eu vou te avisar porque a sua pressão é emotiva, você está indo direto para a UTI. Oh, Jesus! Aí eu entrei, irmãos, me pegaram, me colocaram na maca. Minha irmã chegou, eu olhei para ela e falei, Ruth, o que eu estou fazendo na UTI? Ela fez de conta que não entendeu, virou assim e falou, tchau, Luciene, agora você vai ter que ficar porque aqui não pode ficar acompanhando tios. Aí ela saiu. Ela acabou de sair. Deus usou uma serva dele aqui de Pederneiras. A irmã Valéria ligou para mim. E ela começou a falar comigo no celular. Irmão, o mistério de Deus é tão grande. Eu estava dentro da UTI com um celular escondidinho aqui, que a própria médica disse para mim, coloca o celular que você vai precisar. Ai, Deus fiel. Dentro da UTI só tem aparelho, irmão. Você não pode estar com nada digital. Ai. E aí eu catei o meu celular assim. Aí ela falou assim para mim, filha, os médicos já passou, que é a médica que pegou minha causa, a doutora Mariana. Coloca do ladinho aí.
Sua irmã trouxe o carregador? Falei, trouxe. Ela manda, ela põe na gaveta ali. Ai, Jesus, que eu ia precisar. Quantas orações eu recebi. Ah, Jesus fiel. E eu peguei o meu celular e coloquei do lado. A hora que eu liguei ele assim, ela colocou na tomada para mim, eu na maca. O telefone toque, eu atendi, era a Valéria. E ela conversou, ela falou comigo, e ela falou de Deus, e ela falou dos planos. E aí de repente ela falou assim para mim antes de desligar: Lu, algo Deus tem ainda para fazer na tua vida. Isso é um testemunho grande. Mas Deus, Ele vai te mostrar o porquê você está passando por tudo isso. A hora que ela me deu a paz do Senhor, que desliguei o celular, ela não sabe disso. Eu tive uma outra parada respiratória e eu estava sozinha, não tinha mais ninguém. Ali foi eu e Deus. Ah, Jesus! E aí o Senhor me mostrou tudo. As igrejas que eu passei, que eu trouxe recado para casa. As minhas mãos. Você lembra o que eu fazia com as minhas mãos aqui na igreja? Quem lembra? Ai, eu canto era ali, ó. Era ou não era? Tá? Você pensa que Deus não cobra? Cobra. E aí Deus falava assim para mim: uma alma tem valor muito grande. Deus me visitou dentro da UTI. Para você ter uma ideia, a hora que Deus me fez voltar, era 9 horas da noite. Eu desliguei o celular, que eu olhei, era mais ou menos umas 3 horas, 3 e pouco, que eu conversei com a irmã Valéria. E eu estava num particular com Deus. Para as enfermeiras eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo. O Senhor me trouxe na igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, Cidade Nova. O Senhor me trouxe na igreja Assembleia de Deus, Madureira, Cidade Nova. Jesus me levou para Macatuba. Eu viajei com o Senhor. Eu estava dentro da UTI e Ele me mostrava. Só que no tempo certo, minha filha, no tempo certo, tu vai falar. Ai, Jesus! Você não vai voltar aqui. Se você se calar, você volta. E o Senhor foi me passando. E por último, Deus disse assim para mim: faz 3 anos que eu mandei você entregar um recado e você não entregou. O nosso irmão Marcos, ele lembra de quando eu chamei ele e falei para ele: eu tive uma visão, e nessa visão a irmã Josimara vai lembrar. Deus me mostrava 3 pessoas: a minha irmã, ela e a vizinha da minha mãe. Você lembra? Eu entreguei o recado da Josimara, da minha irmã e da vizinha da minha mãe. Eu falei: ela não vai receber. Foi quando a neta dela se suicidou. O Senhor cobrou de mim caro por aquele recado, Josimara. Ele falou: eu tenho amor pela alma. E eu disse: Jesus, me dê mais uma chance. Porque eu chorei muito, que eu falei: eu vou morrer e nem despedir da minha filha. Eu vou morrer e nem vi a minha filha pela última vez. Mas o Senhor foi tão poderoso que Ele cuidou da Kelly. A Kelly em nenhum momento deu trabalho para a família, sentindo minha falta. Se você não fizer, Deus te leva. Deus te leva lá, tem um particular com Ele. Tem mais uma irmã daqui que já está entrando, ela já sabe, porque eu saí, já falei com ela do hospital mesmo, já foi falar. Irmãos, vamos colocar na posição do Senhor. Não deixe o Senhor fazer o que Ele fez comigo. Eu quase morri. E Deus disse ainda para mim: você vai testificar e você vai cantar. Esse hino que está voltando aí. O ciclo de oração se prepara, porque é com vocês. Não é para me falar cantar sozinho. Médico nenhum entendeu. Para terminar, eu vou mostrar para vocês. Aqui está o resultado da ressonância. A internação. Diz aqui que eu entrei com paralisia esquerda. Paralisia esquerda. Paralisia esquerda diz que eu saí. Eu saí andando.
Vinham me buscar de maca para fazer exame. Eu levantava da minha cama e ia até eles. Eles falavam, mas você não é deficiente? Ou não, eu sou um milagre. Aleluia! Aqui, ó. Quem quiser ver. Está escrito ainda. A médica olhou para mim, eu falei para ela, eu canto. Ela disse, você não vai cantar mais. Porque deu uma calcificação no seu cérebro. O teu ar está muito pouco. Mas sabe que desde que eu entrei aqui dentro eu não senti uma falta de ar? O meu ar é muito grande. Aleluia! Aqui está. Eles falaram para mim, você não vai mais andar. Está diagnosticado, você teve uma insuficiência respiratória. 4. Quem quiser ver depois está aqui. Ah, Jesus. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma ressonância. Se você, Tomé, não acredita que Deus é Deus de milagre, eu faço uma cópia para você e você vê o meu crânio. Você vê o que Deus fez. Tem o antes e o depois. Ai, Shanai, decanta, Labashai. Aleluia. Deus faz. Eu estou aqui. O fisioterapeuta, Jesus, a hora foi embora. Disse para mim assim, Luciene, você precisa de fazer fisioterapia para voltar aos movimentos. Eu falei assim, mas eu já estou me movimentando. Ele falou, você tem movimento mesmo? Ergueu a mão no alto e disse, chuta. Eu meti o chute. Ele olhou para mim e falou, realmente você não tem nada. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu disse, médica, me dá alta. Eu quero fazer a obra do Senhor. Aleluia. Sabe o que Deus cobra? As mínimas coisas. Quando a irmã conversou comigo por telefone, o que Deus cobrou de mim? A escola dominical. Foi ou não foi, irmã Valéria, que eu falei para você? Eu não vejo a hora de levantar. Lá eles me acordavam às 6 horas da manhã para mim tomar banho. E eu com preguiça de levantar às 9 para vir para a escola dominical. Isso serve para você, viu? Verdade, Jesus. Aleluia! Serve para você. Eu com preguiça. Aí fala, Luciene, vamos, levanta que 8h30 sua médica passa. Você tinha que estar preparadinha lá. E se o noivo passa, você está preparado? Ai, decoma, nai, pra canta, lá pra chá. Não, eu não fiquei com nada. Sequela nenhuma. Meu pé, meu braço. Quem viu sem ar, eu estou aqui, ó. Glorificando o nome do Senhor. E eu agradeço a você, cada um de você, que orou por mim. Porque quando eu saí, que eu disse, Senhor, me dê uma chance, que agora eu falo, Senhor. Agora eu falo. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu dei uma respirada de uma meia hora. E minha mãe falou, Luciene, para onde você vai? Você não pode andar. Falei, mãe, na casa da vizinha eu posso andar. Vou lá. O Senhor falou lá no hospital. E engraçado, eu vou falar aqui porque o Senhor me autorizou e ela também já sabe. Que o nome dela eu não sabia. Eu conhecia ela por Marlene. E lá dentro do hospital Deus dizia assim, é Marilene. E eu falei, eu não conheço nenhuma Marilene. E Deus me mostrou assim, Daniel e Ismael, 2 filhos dela debaixo de uma árvore. E eu entrei dentro da casa dela e eu disse, dona Marlene, eu passei pelo vale da morte, porque o Senhor tem amor pela tua alma. Ele disse que não te esqueceu. Ele disse assim, que não adianta falarem que você não tem mais salvação, porque é Ele quem salva você. Ela olhou para mim e disse assim para mim, Luciene, não precisava disso. Faz 4 meses que eu parei de fumar e estou pedindo para Deus, se Ele tem plano na minha vida, usa alguém para falar comigo. Jesus, era tão simples. E eu falei para ela, só me tem uma dúvida. Deus falou para mim que era Marilene. A senhora chama Marilene? Ela, não. Meu nome de registro é Marilene. Eu falei, Jesus. E ela falou assim, vou eu ser crente das Assembleias de Deus. Aleluia. Falei, ai Jesus, muito obrigado, Senhor. Você viu o preço que tem uma alma? Muitas das vezes você acha que não, né?
Claudinei, muitas das vezes as pessoas acham que esse trabalho da rua, ai, decanta, ladra, chare, não tem efeito. Ah, é só para se aparecer. Meu Deus. Muitas das vezes, ah, não, isso aí não tem efeito nenhum. Fica um homem falando. Ai, Xanaideco, mas o Senhor disse assim: quantas almas estão chegando a mim? Muitas das vezes você não vê entrando aqui, mas quantas igrejas de porta aberta que as almas estão indo? Quantas? Ai, de quem tocar, hein? Ai, Xanaideco, Marabafá. Fica andando de motinha pra lá e pra cá. Deus disse que você vai assim. Ele vai te catar, viu? Não fecha a tua boca, não. Tem almas, viu? Tem almas vindo. Uma alma para Jesus vale muito. Ele diz: continua. Ah, Jesus eterno. Quero eu agradecer a minha oportunidade, louvando com um círculo de oração. Ele é o dono do poder. Ah, Jesus, porque a Ele tem todo o poder, toda a honra, toda a glória. Pertence a Deus. Deus fiel e eterno. Aleluia. 11. Deus de maravilha. Aleluia, Jesus. Deus de vitória. Glória do Senhor. Deus de glória. Aleluia. Ai, Jesus. Maravilhoso tu és, Jesus. A ti toda honra, Senhor. A ti toda glória. Escreveu sua história, quem o conheceu, não dá pra imaginar como é tremendo.